A gente sabe que o mercado nos últimos 2 anos passou por vários desafios, né? Mudança regulatória, nós tivemos aí questões técnicas mesmo da concessionária com relação à inversão do fluxo, tá? Mas mesmo assim o mercado cresceu. Então eu vou mostrar para vocês aqui números, né? Do Brasil e especificamente aqui da região sul e dos estados da região sul, tá? Para a gente ver a evolução que aconteceu no mercado e depois a gente falar um pouquinho sobre perspectiva futura, né? De como vencer esses obstáculos. Então, meu nome é Sidney Piranga, tá? Eu sou engenheiro eletricista, eu sou diretor técnico da BGD. A BGD é a Associação Brasileira de Geração Distribuída, tá? É uma associação que tem pouco mais de 1.000 filiados, tá? E esses filiados são o quê? São integradores, são distribuidores, né? São empresas que trabalham nesse mercado de geração distribuída, tá? A associação, ela faz o que? Ela faz uma defesa dos associados no mercado, tanto jurídica como regulatória. A gente está sempre presente, né, nas audiências lá da ANEEL, acompanhando o que é a agenda regulatória, que a gente sabe que a agenda regulatória é um dos fatores aí que põe em risco o negócio da GD, tá? Então, falando um pouquinho do mercado, que me deram esse tema para falar aqui, tá? Isso aqui, pessoal, eu tirei um print do site da ANEEL e os gráficos são do site da EPE, tá? ANEEL, para quem não sabe, Agência Nacional de Energia Elétrica, a agência que regula, né? Porque esse o mercado foi privatizado na década de 80 e o governo criou uma agência para quê? Para regular esse mercado, tá? Então, aqui no site da ANEEL, isso aqui é dados de segunda-feira, essa semana, tá? Nós chegamos a 37 GB, tá? Eu pesquisei hoje, já está 38, mas aí eu teria que terminar a apresentação, né? Não dá para ficar atualizando todo dia. Mas 37 GB, pessoal, isso aqui, a GD já é a segunda maior fonte de energia no Brasil, tá? A GD, ela não entra no cálculo de potência instalada do Sistema Integrado Nacional, que são as grandes usinas, tá? Então, as grandes usinas, nós temos 17 GB de solar centralizada, tá? E temos 37 GB de solar GD. Se você somar as duas, dá 55 GB. Então, tipo assim, se a gente pensar que a nossa potência instalada, incluindo a GD, é 250 GB, a GD hoje ela participa com 22% de toda a potência instalada de geração de energia, isso incluindo geração distribuída e geração centralizada, tá? Então aqui está a distribuição, hoje o Sudeste, né, é que concentra mais, tanto não só em potência instalada como quantidade de GD. A gente tem 3.359.000 usinas de GD, só que nós temos, recebendo crédito, mais de 5 milhões. Pessoal, isso aqui, em relação ao mercado, né, nós temos hoje 80 milhões de unidades consumidoras, tá? Então, você pega 5 milhões, você vê aí que já nós temos aí em torno de 6,5%, que seria o quê? O percentual de inserção da geração distribuída no mercado de energia, tá? Então, hoje, 6,5% de todos os consumidores, unidades consumidoras de energia elétrica, recebe crédito ou gera energia, né? Porque, às vezes, uma usina daquela ali, ele gera energia para mais de uma unidade consumidora, por isso que o número de unidades consumidoras é diferente, tá? Então, aqui na região sul, né, nós temos aí o Paraná em primeiro. Olha, o Paraná está em primeiro em potência instalada, mas em unidade de quantidade de GDS, o Rio Grande do Sul está em primeiro, 350 mil. Tá? Então, nós temos ali 980 mil unidades que recebem crédito, 717 mil quantidade de GD e a potência instalada de 8 GB, 8,2 GB. Em termos de cidade, ó, aqui na região sul, Foz do Iguaçu, né, é a cidade que tem mais usinas instaladas, tá? Aí nós temos Paraná, Curitiba, Londrina e depois vem várias cidades aí do Rio Grande do Sul, tá? Em termos de classe, então, ó, se você for ver a classe residencial, praticamente 70% das unidades de GD instalada aqui na região sul, tá? Então, 70% é residencial, nós temos comercial ali em torno de 7%, depois rural, industrial, poder público e serviços públicos, tá? Em termos de modalidade, né, nós temos geração na própria unidade, 2.751.000.
Isso dá mais ou menos, tá? Se você for fazer o cálculo ali, mais ou menos, quase 90%. 90% das usinas são geração na própria unidade consumidora. Tá? Aí eu tenho um alto consumo remoto, 594 mil, geração compartilhada e múltiplas UC. Aliás, múltiplas UC são os condomínios, tá? Os condomínios solares. Em termos de maior capacidade instalada, né? Nós temos ali São Paulo, né? Líder aqui, né, com 5 GB, Minas Gerais, aí nós temos Paraná e Rio Grande do Sul ali colado, né? E Santa Catarina aqui em nono colocado. Aí são os 10 primeiros, tá? Em termos de cidades, aí eu estou pegando aqui em termos de Brasil, tá? Então, Brasília hoje é onde tem maior potência instalada, tá? Cuiabá, Campo Grande, aí nós temos ali, aqui nas 10 primeiras, né? Você vê, não tem nenhum aqui do sul do país, né? Em termos de potência média no ano, isso aqui é importante também, tá? Ó, nós temos ali, em 2012, era 8 kW a potência média dessas usinas, tá? E nós temos aqui em 2024, ele está um pouquinho acima, né? Chegando a 9. Nós tivemos alguns anos ali, de 2018 2020, que a potência média era mais de 9 kW, tá? Mas aí se estabilizou aqui, nos últimos 4 anos, mais ou menos em 9 kW seria a potência média de cada uma dessas usinas instaladas. Tá? Potência média do ano, né? Aqui é a distribuição por classe, né? Pessoal, B1, o que tiver B aí é baixa tensão, tá? B1, B2, B3 e B4. B4 é eliminação pública, tá? B1 é residencial, B2, tá? É comercial e industrial, B3 é rural e B4 é eliminação pública. E o A, onde tem o A, é média tensão, tá? Então as tarifas, elas são classificadas por classe econômica quando está na baixa tensão e por nível de tensão quando está na média tensão, tá? Então quando a gente pega aqui o A4, são os níveis até 13.8, tá? Acima de 13.8 aí é o A3A, que é até 69 kV, tá? Aí depois eu tenho o A3, né, que é até 80 kV, e assim por diante até o A1. Tá? Aqui participação, tá, da capacidade, né, no sistema de geração, ali nesse gráfico aqui, está por potência. Tá? Então você vê aqui que eu tenho ali essas baixas potências, né, de 0 até 4 kW, você vê que a participação é muito pouca. Né? Então nós temos o quê? Nos últimos 3 anos, uma tendência de sistemas maiores do que 6 kW. Por isso está dando aquela média de 9 kW por cada usina. Tá? Aqui nós temos aqui agora participação na parte de mini geração. Né? O que eu mostrei agora foi de micro. Então mini geração é o quê? É a partir de 75. Ó. Então eu tenho aqui de 75 a 150, 150 a 300. Aqui está até 5 MB, pessoal, que a gente sabe que antes da lei 14.300 era até 5 MB, depois diminuiu para 3, né? Mas nós temos várias usinas de 5 MB ainda de mini geração. Aqui nós temos as distribuidoras, aqui não está as cooperativas, que a gente sabe que aqui no Rio Grande do Sul tem várias cooperativas de eletricidade, né? Está só as 4 maiores distribuidoras aqui na região sul, tá? Então aqui são as distribuidoras com menores paybacks. O que é o payback? É exatamente o retorno do investimento da GD. Tá? Quanto menor o payback, melhor o resultado, porque você vai trazer o dinheiro que você investiu num tempo menor. Então, a RGE hoje, isso aqui, pessoal, é comparado com a tarifa de energia. Tá? Quanto mais alta a tarifa, o retorno é mais rápido. Quanto mais baixa a tarifa, o retorno é mais prolongado. Então, nós temos a RGE, que está mais ou menos ali 3 anos e meio, a Copel e a Celesc, que estão ali empatadas mais ou menos 3,8 anos, e a CEE, 4 anos o retorno. Seria o quê? O tempo em que o investimento vai ser retornado. Tá? É claro, pessoal, que isso aqui é médio. Por quê? Porque varia o nível de classe, tá? Varia o nível de tensão, porque as tarifas elas não têm o mesmo valor. Tá? Então, tipo assim, eu tenho um B1, B2, vamos supor o B3, né, que é o rural, B2, que é o rural. O B2 tem vários incentivos, tá? Principalmente de ICMS. Por quê? Porque um dos fatores que pesa mais no valor da tarifa de energia é o ICMS. Tem alguns estados que é 27%. Aqui no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, é 18%. Né? Então, mas tem estados que o que é que faz? Eles dão, o estado dá um desconto no ICMS. Ó, você vai pagar só 50% do ICMS.
Então, esses valores que eu estou falando aqui de payback são valores médios, né? Pode ser que você encontre valores diferentes, por quê? Porque tem uma diferenciação em termos de uma isenção ou de uma diminuição do imposto em determinada tarifa, tá? Vale só para uma tarifa, não vale para outra. Às vezes o Estado querendo atrair uma indústria, aí dá um desconto no ICMS, tá? Na tarifa de energia. Aqui, as distribuidoras com maiores TIR. Pessoal, são 2 indicadores financeiros que são determinantes para o cliente fechar uma venda. É o payback, que seria em quanto tempo se paga o investimento, e o TIR é a taxa interna de retorno. Tá? Então essa taxa aí, pessoal, para ser atraente, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser maior do que a Selic. Quanto é que está a Selic? 14,25, né? Quanto é que deu aqui, ó, a TIR? A menor ali deu 35 na Celesc. Aí já dá mais de 40%. Tá? Então isso aqui mostra para o seu cliente que é totalmente viável. Para você entender, eu tenho vários clientes que eles disseram assim, eu vou financiar. Aí eu digo assim, desculpe a pergunta, mas você tem dinheiro aplicado? Ele tem. Eu digo, tira e compra. Qual é a remuneração? Eu tenho aqui no fundo aqui que me paga Selic mais 3%. Quanto é Selic mais 3%? 17,5%. Eu estou te dando 35%. Porque isso aqui é um dinheiro que ele não vai pagar mais. Ele paga a tarifa de energia. Ao invés de ele pagar a tarifa de energia, ele vai pagar uma parte só, a outra parte vai estar no bolso dele. Então, tu tem uma aplicação de 17,5%. Aqui eu estou dizendo que é 35%. E tu ainda vai financiar para pagar mais uma taxa de 15%, 20% ao ano? É burrice. Então, às vezes, o cliente tem dinheiro numa aplicação, tá, que rende muito menos do que o retorno de um investimento. Então, pessoal, você sabe que assim, o mercado está muito assim, baseado em preço, tá? Mas a gente tem que saber argumentar com o cliente e mostrar uma outra visão, não só a visão técnica, não só a visão da qualidade que o integrador tem, mas exatamente o retorno financeiro, que no final é isso que vai pesar. Tá? Aqui eu tenho uma projeção da capacidade instalada. Pessoal, todo mundo diz assim, todo ano, né, a GD dá um salto. Né? Todo ano a quantidade, a potência acumulada é maior do que o ano anterior. E 2025? Será que vai ser diferente? Tá? Então isso aqui é uma projeção da EPE. Tá? Então a EPE 2025, ela está dizendo aqui que vai chegar próximo de 40 GB, mas nós estamos com 38. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, esse gráfico da EPE, a EPE tá, é a Empresa de Pesquisa Energética. É um órgão que assessora o Ministério das Minas e Energia. Tá? Então ela faz as projeções, vocês podem entrar no site da EPE, ela tem um plano decenal de energia, tá? ela tem vários estudos que elas fazem projeção. Tá? Então essas projeções da EPE, essa projeção aqui foi feita ano passado. Todas as projeções da EPE furaram para baixo. Tá? Elas fazem uma projeção, acho que muito conservadora. Pra você ter ideia, para 2024, eles estavam falando que a capacidade instalada era 28 GB, fechou em 32. Para 2025, eles estão falando 38, já aconteceu em março. Em março, agora nós estamos com 38 GB. Tá? Então, quer dizer, cuidado quando vocês estão vendo esses relatórios, são relatórios técnicos, não quer dizer que a projeção que ela fez está alguma coisa errada, não. Projeção é isso, está projetando, não quer dizer que vai ser realizado. Tem fatores que podem influenciar essa projeção para mais para menos. Outra coisa, as projeções que eles fazem sempre tem os cenários, né, mais negativos e os cenários mais positivos. Aqui é a média. Tá? Se você for pegar o cenário mais positivo, vai estar esticado mais para cima. Tá? Isso aqui, pessoal, é um estudo da Greener, não sei se vocês conhecem a Greener, tá? A Greener é uma empresa de pesquisa de mercado. Ela publicou esse relatório agora, segunda-feira, tá? Então, entre no site da Greener e baixe esse relatório, é gratuito. É baseado em pesquisa que eles fazem com todo o mercado, tá? Então, ele está falando aqui exatamente de até dezembro de 2024, a feição em 36 gigawatts. Né? Se você for ver aqui, 2022, potência total acumulada, 8,13 GB. 2023, todo mundo no começo de 2023, eu me lembro, eu estava pessimista.
que foi exatamente eu pegando a 14.300, que ia pagar a taxa. O pessoal, pronto, ferrou. Você lembra que 2022 era o último ano de GD1, 2023 começou a GD2. Pessoal, acabou o mercado. Olha aí, 8,37. Aí 2024, todo mundo falou, não, agora não vai dar, o mercado não vai dar. 9,51. Então, pessoal, a gente tem no Brasil, eu mostrei aqui em números, tá? O nível de inserção da GD é baixíssimo, 6,5%. Nos Estados Unidos tem estado que é 25% na Califórnia. Na Europa, o país que a inserção é menor é 15%. Então, a gente ainda tem muita margem aí, entendeu? Para poder atender esse mercado. Aqui é também uma informação que está no relatório da Greener, tá? Que ele dá exatamente quanto pesa a TURD Fio B em cada uma das concessionárias. Pessoal, isso aqui você tem que saber. Tá? Você entra lá na ANEEL, na página de regulação tarifária, pesquisa por concessionária, ele vai te dar exatamente o valor das tarifas, tá? E veja bem, você pode baixar o Excel. O Excel tem lá, ó. Lá na RGE, quanto é a TURD Fio B, tá? De um cliente B1 residencial. Porque, pessoal, o Excel ela é bem complexo, porque ele tem todas as classificações tarifárias. E você sabe que uma tarifa, se você explodir ela chega a ter 28 componentes. Tá? Porque você tem a TE, tem a TURD, tem todos os subsídios que incidem sobre a TE, sobre a TURD e a maioria também sobre a TE, foram alguns. Tem os impostos que incidem também, né? Tem as bandeiras, quer dizer, a gente tem que ter todas essas informações, tá? E poder exatamente saber qual é, né, o ganho que o cliente vai ter, porque uma parte disso aqui o cliente vai pagar, né? Você sabe que todo ano está aumentando 15%, esse ano é 45%. Então, qual é a informação aqui? Quanto menor a TURD Fio B, melhor. Por quê? Porque o cliente vai pagar uma taxa em cima de uma TURD que a participação dela em cima da tarifa é pequena. Tá? Então, isso é muito fácil. Você pega o valor total da tarifa e pega o valor da TURD. Divide uma pela outra, vai dar a participação percentual. Então, eu tenho aqui a Celesc excelente, a TURD baixa, eu tenho a RGE aqui, tá? E a Equatorial daqui, ela não aparece porque é bem alto, né? Aqui eu botei as 10 maiores, tá? Inversão de fluxo, né? Nós tivemos em 2000, isso aqui é também informação da Greener, né? Nós tivemos em 2023 uma média nacional de 20% dos orçamentos, tá? Foram negados por inversão de fluxo. 2024 subiu para 28%, subiu 40%. Tá? Aí todo mundo pensa, né? Aquela história do copo cheio ou copo vazio. Isso aqui é ruim ou era bom? Pessoal, isso aqui é uma oportunidade para você vender sistema com bateria. Tá? O cliente desse seu, se você tem uma carteira de clientes, que o ano passado você teve 15 clientes que foram negar a inovação de fluxo, você não perdeu o cliente. Volte lá e ofereça um sistema híbrido para ele. Ofereça um grid zero. Ofereça um fast track, né, até 7.000 kW, se for até 7.000 kW, ele não vai passar por restrição nenhuma, porque está na regulação. Né? A 1098 criou aquelas 3 condições em que não é analisado a inversão de fluxo ou inversão de fluxo, mesmo que tenha, o cliente não é negado a conexão dele da rede. Quais são as 3 condições? Se ele aceitar fazer até 7,5 kW, se a potência dele da usina, né, foi igual a simultaneidade, o que é quanto de energia ele consome durante a geração. Né? Então, se ele se enquadra nessas 3 condições, acabou. E se ele não se enquadrou, não é nenhuma dessas 3 condições, coloca a bateria. O que acontece muito é o seguinte, pessoal, o sistema híbrido não é, para você dimensionar, não é uma conta de padaria igual a gente fazia com solar. Porque como é que você fazia com solar? Você pegava o consumo médio, dividia por 120. Você não fazia isso, não? Por que 120? Divide por 30 dias, mais a irradiância, vamos botar 5 kWh, mais 20% de perdas. Tu somar 30 vezes 5 vezes 20 dá 120. Todo mundo sabia isso. Eu tenho um vizinho meu que disse, rapaz, eu estou aqui querendo um sistema
E eu estou querendo um sistema de 4 kW-pico. E ele é economista, mas não conhece, né? É demais, você calculou. Eu digo, não, eu peguei e dividi por 120. Todo mundo sabe desse número mágico. Mas, pessoal, o sistema híbrido não é assim que se calcula, tá? Porque o sistema híbrido, a bateria você não vai dimensionar para todo o consumo mensal. Porque o nome está dizendo híbrido. Eu tenho uma geração solar com armazenamento de energia. Eu tenho que saber a simultaneidade. E eu vou dimensionar a bateria, a diferença entre a autossuficiência, consumo total, menos a simultaneidade. Quer dizer, aquilo que eu injeto na rede é o dimensionamento da bateria. Só que isso é muito fácil quando eu tenho um cliente de baixa tensão. Média tensão é diferente. Eu tenho tarifa binômia, né? A tarifa binômia, eu pago energia, pago demanda. Eu tenho que saber a curva de carga do cliente. Aí você fala, aí ferrou, como é que eu vou dimensionar? Pessoal, todo cliente de média tensão tem acesso aos dados de medição da concessionária. É só ele pedir, vem um arquivo em Excel. Arquivo Excel, tu seleciona, clica, inserir gráfico. Com 2 cliques, você gera um gráfico de curva de carga. Aí você vai analisar o quê? Eu digo assim, ó, que horário é a tarifa de ponta? De 18 às 21. Qual é o consumo dele? Soma a potência, acabou, tá o dimensionamento do sistema para o horário de ponta. Por que eu digo isso, horário de ponta? Porque, às vezes, você dimensionar a bateria na média tensão, tá? Para todo o sistema, mesmo que seja só aquela parte que injetar na rede, ela não dá viabilidade. Mas, às vezes, só para o horário de ponta dá. Então, você não precisa dimensionar tudo. Você faz fatiado, porque os preços da bateria estão caindo. Você faz essa primeira parte, daqui 2 anos você faz outra, até o cliente ficar totalmente independente. Então, a gente não pode perder negócio, tá? Se deu inversão de fluxo, coloca lá, faz um dimensionamento correto, aí você fala, e na baixa tensão que não tem medição, como é que eu faço? Pessoal, a ANEEL tem na base de dados dela a curva de carga de todas as concessionárias do Brasil. É um Excel também. Inclusive, ele tem por classe. Ah, eu quero um cliente de baixa tensão, é um residencial da RGE do Rio Grande do Sul. Tu baixa o Excel, traça a curva de carga. É claro que aquilo ali é valor médio. Mas vou dizer uma coisa para vocês. A gente já fez mais de 500 simulações em baixa tensão no Brasil todo. O valor médio bate ou fica muito pouca diferença em relação ao valor médio. Então, não precisa, tá, você fazer a medição da baixa tensão. Calcula pelos valores médios. Na média tensão, aí veja bem. Porque, sistema híbrido, ele não é uma aplicação única, ela tem várias variações. Eu posso fazer, nesse caso que eu falei, na média tensão, tarifa ponta fora ponta, eu posso fazer demanda. Eu posso fazer equalização de carga. Tem inúmeras possibilidades. Então, eu aconselho se capacitar, tá? Porque as vendas vão cada vez mais virarem vendas consultivas. Não tem mais aquele tirador de pedido, né? Que existiu ali em 2021, 2022, né? O cara ligava e já queria, o cliente já sabia até calcular a potência. Então, você tem que virar um consultor. E para virar um consultor, você tem que saber de regulação, tá? Você tem que saber um pouco de financeiro, você tem que saber um pouco de gestão de energia. E você traçar uma curva de carga e analisar aquela carga do cliente para poder dimensionar uma bateria que seja ideal para ele, nem mais nem menos. Você tem ideia, todo dia eu recebo ligação. Eu recebi a ligação hoje de um cliente que comprou um sistema híbrido e o integrador fugiu porque não sabia resolver o problema. E foi justamente isso, o cara dimensionou errado. Tá? Ele dimensionou a bateria, veja bem, olha só, vou dar um exemplo para vocês. Ele dimensionou uma bateria de 5 kWh, tá, para o cliente, e o cliente tem na casa dele 4 chuveiros de 6 kW. Quando liga 2 chuveiros, dá 12 kW, a bateria é de 5. Como é que a bateria vai sustentar isso? Então você tem que analisar não só a curva de carga, mas as cargas que tem na instalação. A bateria tem uma potência, não é só energia armazenada, é potência. Quando não tem a rede, quando não tem solar, a bateria entra, se a carga for maior do que a potência da bateria, ferrou, meu amigo. A bateria vai aguentar ali alguns minutos. Então a bateria praticamente do cliente, não sei nem se vai ter conserto, tá? Porque foi mal dimensionado. Então a gente tem que avaliar isso aí, tá? Aqui é o índice de penetração, né? Que eu já falei para vocês que no Brasil, né,
o valor médio é 6,5. Nós temos os estados ali, né, maiores. Rio Grande do Sul, 6,78. Paraná, 4,80. Santa Catarina, 3,3. Quer dizer, ó, Santa Catarina ainda está metade do Rio Grande do Sul. É aqui do lado. Puta de uma oportunidade. Tem um mercado aí virgem ainda. O índice de penetração de GD. Tá? E aí, pessoal, como todo negócio, quando a gente está enfrentando desafios, a gente tem que fazer isso aqui. O que é isso aqui? Análise SWOT. O que é análise SWOT? É você analisar pontos fortes, fraquezas, oportunidades e ameaças. Pessoal, no Japão, crise é sinônimo de oportunidades, vocês sabiam? Na época da guerra, foi o período que o Japão mais cresceu da Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra. Foi o Plano Marshall, né, que foi implantado lá. Então, eu botei ali alguns pontos fortes. Baixa penetração de GD no Brasil, 2,8 médio, isso considerando o Brasil todo. Redução média de 9% dos preços do kit. Isso aqui aconteceu agora, tá? E até 75 kW. E acima de 150, o valor caiu 16%. Payback médio de 3,5 anos para cliente residencial e 2 anos para cliente comercial e industrial. Por que o payback do comercial e industrial é mais baixo? Porque exatamente o comércio funciona o quê? De 8 da manhã a sair da noite, é a hora que você gera. Tá? Na residência não, é na hora que você gera e consome, né? A residência não, você consome mais à noite, quando chega em casa, liga a luz, liga tudo. Mas o comércio e indústria, pessoal, há 2 anos o payback, tá? Então, se você mostrar para o cliente um payback desse, ele, com certeza, não tem nenhum investimento que ele faça na empresa dele que retorne em 2 anos. Aí as fraquezas, a evolução da taxa Selic, a projeção aqui, né, de 15% até o final do ano. Mas isso aqui eu estou botando fraquezas se você for financiar. Mas se o cliente tiver capital, tiver investimento, tá, para ele vale a pena ele tirar, porque a gente viu aqui que é o dobro da Selic. Ex-tarifário, aumento de 9 para 25. Isso aqui é uma fraqueza. O que foi acontecer? O governo ele aumentou a alíquota de importação dos módulos. Tá? Era 9%, aumentou para 25%. Mas isso aqui, pessoal, foi anulado pelo preço médio dos kits. Tá? Praticamente anulou. Inversão de fluxo cresceu de 20 para 28. É uma fraqueza. Mas qual é a solução para isso aqui? Sistemas híbridos com bateria. Você não vai perder mais o teu cliente. Então, ali, oportunidades. Ó, a resolução 1098 trouxe o grid zero. O que acontece, pessoal, é também a parte técnica do teu projeto que tu vai apresentar para a concessionária. Muita gente diz, eu apresentei o projeto Grid Zero, a concessionária disse que estava errado, não aceitou o meu projeto. Pessoal, o Grid Zero tem que ter smart meter, tem que ter proteção, tá? Porque eu não posso injetar nada na rede. Se você fizer simplesmente sistema um inversor e a bateria, sem o smart meter, sem uma proteção, que seria um relé, não vai ser aceito nunca. É igual na média tensão. Na média tensão você tem que ter um relé de proteção. Por quê? Porque o relé vai desligar a tua geração antes que um curto-circuito interno ou algum outro tipo de evento derrube o relé da rede de distribuição. Então, a concessionária não vai deixar a rede cair todinha por conta da tua usina. Então, você tem que fazer um projeto com smart meter. A maioria dos servidores híbridos, o pessoal vem. Então, smart meter é o quê? São TCs, transformador de corrente, fazendo a medição de cada uma da fase e mandando essa informação de volta do inversor para o inversor desligar essa injeção de energia na rede. APE e Mercado Livre. Pessoal, todo mundo fala, mas Mercado Livre não é GD. Não é GD. Mas eu posso instalar uma usina solar para quem está no Mercado Livre. Ele vai virar um APE, que é um autoprodutor de energia. Eu já instalei várias usinas. Essa usina grande. Não, usina de 50K, de 100K, em clientes do Mercado Livre. Só que, veja bem, o processo atual na concessionária mas é aquele relatório que eu estou acostumado a fazer GD? Não, é outro tipo de relatório. Mas a própria concessionária tem toda uma regulação para a autoprodução de energia no Mercado Livre. Então, os clientes que hoje você não atende, que estão no Mercado Livre, você pode atender. Você vai fazer um sistema, claro, que esse sistema tem que ser bem dimensionado. Por quê? Porque esse cliente compra energia no Mercado Livre.
Se ele não tiver margem dessa compra, porque geralmente no Mercado Livre tem margem, o que é? Eu posso comprar 20% a menos ou a mais. Então, esses 20% a menos, eu faço o dimensionamento. Aqui eu não estou falando para você fazer uma usina 100% do consumo do cliente. Eu estou falando para você fazer em cima da margem que ele tem. Ou, às vezes, ele não tem essa margem no contrato, mas ele tem uma linha de produção nova. Então, essa linha de produção nova, tá? Ao invés de ele comprar mais energia no Mercado Livre, ele vai colocar uma solar. Não é GD, é solar, mas não é GD. E você vai dimensionar conforme essa nova carga. Sistemas híbridos solar mais baterias. Pessoal, aí é uma infinidade de aplicação. Tá? Eu vou encerrar aqui, pessoal, mostrando para vocês, tá? Se bem que ainda falta aqui, né? Mas no final, um curso que a gente preparou, tá? A gente tem uma plataforma de curso online, mas nós preparamos um curso presencial só de dimensionamento de sistemas híbridos. E o curso é hands-on. O que é isso? Você vai instalar a bateria, tá? Vai ter um inversor, vai ter a bateria na carga, você vai instalar. O curso é 100% prático, tá? Sistema de solar para bateria, clientes, classe comercial e industrial, é o melhor dos mundos. É o melhor dos mundos. Porque ele tem uma simultaneidade muito alta. Tá? Então, foque comercial e industrial. Ah, mas esse cliente está no Mercado Livre. Bateria e solar para o cliente do Mercado Livre. Vocês vão ver que o processo na concessionária de GD e Mercado Livre é idêntico. É claro que muda os formulários, mas é a mesma coisa, você vai botar as mesmas informações. Agora, você tem que saber dimensionar. Primeira coisa que você tem que fazer, pegar do cliente todas as faturas. O cliente do Mercado Livre, ele continua tendo a fatura da concessionária e uma fatura da comercializadora. Fatura da comercializadora é energia. Fatura da concessionária é o que? A TUR de impostos e mais as diferenças que houver. Tá? Então, a gente tem que fazer um estudo dessas duas faturas para saber qual a margem que cabe de potência da usina. Tá? Ameaças. Retirada de subsídios, ProRed. Pessoal, o governo, o que ele está querendo fazer? A gente sabe que dentro da tarifa tem vários subsídios. Eles querem tirar da tarifa e levar para a conta do Tesouro, o governo pagar direto. Isso é um problema, é uma ameaça, porque vai reduzir, vai aumentar o payback. Entendeu? A tarifa vai ser menor. Eu não falei, quanto maior a tarifa, o payback é menor. Se eu tiro o subsídio da tarifa, a tarifa cai. Tá? Então o governo está pensando em fazer isso. Para você entender, a CDE, que é a Conta de Desenvolvimento Energético, esse ano é 42 bilhões. Eles estão querendo tirar da tarifa e ir para a conta do Tesouro. Tá? Regulação da ANEEL, tarifa binômio e baixa tensão. A ANEEL já está estudando isso. Quer baixa tensão, eles vão cobrar consumo e demanda. Do jeito que cobra na média, na baixa também. Então isso está na agenda regulatória da ANEEL. Não vou dizer que vai acontecer agora, mas está em estudo. Impacto da reforma tributária. Vocês viram aqui uma palestra hoje no começo do dia. Tá? O ICMS vai chegar a 28%. E regras de compensação após 2029, ninguém sabe. A gente sabe até 2028, com a 1413 e 2029. Aí falaram, não, o Conselho Nacional, né, o CNPE, que é o Conselho que assessora o Ministério, já mandou para a ANEEL, tá, para que a ANEEL estudasse a valoração da GD. Para, em cima dessa valoração, saber em que taxas vão ser cobradas do fio. Mas você acha que vai diminuir? Nós vamos terminar 2028 com quanto? 90% de cobrança, né? Do fio B. Vocês acham que vão diminuir? Dificilmente. É só olhar para o GD3. O GD3, além do fio B, tu paga uma parcela do fio A e ainda paga encargos da ATE. Então, eu acho, pessoal, no mínimo vai ser GD3, o que vai ficar a partir de 2029. Então, é uma ameaça. E aí, mais uma vez, sistemas híbridos entram para resolver, tá? Então, isso aí é o curso que a gente vai fazer presencial em Fortaleza, de 11 e 12 de abril. Veja bem, esse curso, pessoal, a gente está levando para todo o Brasil. Você precisa formar uma turma de 20 pessoas, a gente vem dar o curso aqui, tá? É um curso presencial hands-on. Você vai instalar na prática. É claro que você vai dimensionar. A gente vai dar muito conteúdo de regulação e análise energética, porque você tem que fazer. Não dá para dimensionar, principalmente de média tensão, você fazer esses estudos. Tá? E a gente tem esse portal aqui, tá? Que é energiaplusbrasil.eadplataforma.app. Pessoal, nós temos 25 cursos aí.
Você quer um curso só sobre regulação tarifária? Tá aí. Você quer um curso sobre eletromobilidade? Aqui. Você quer um curso sobre eficiência energética? Nós temos 25 cursos aí. E aí a gente está com promoção, você pode fechar os 25 cursos com 20% de desconto. Você tem 1 ano de acesso. Tá? Então, pessoal, encerra por aqui e agradecer para vocês aí, né, a presença e participação aqui no evento.